2, 3, gravando. Bem-vindo ao My Holly em Cena, um lugar feito para ampliar seu horizonte, abrir sua mente e coração. Vem comigo e vamos explorar juntos, sempre acompanhado de um bom papo e convidados especiais. E a minha convidada de hoje é Peregrina do Vinho, mãe da Clara e de mais um anjinho, esposa do enólogo Joel Ferrari, é católica, psicanalista e mentora espiritual, idealizadora da Divina Soul, Vinho para a Alma. Uma carioca que vivia na loucura da cidade grande, na rotina acelerada e no piloto automático, até que resolveu tomar a direção de sua vida e seguir seu coração. Mudou a sua vida da água para o vinho literalmente. No vinho, descobriu a possibilidade de devolver sabor à vida das pessoas. Acredita que o vinho nutre muito mais do que o corpo, nutre a mente, mas especialmente a alma. Através do vinho, encontrou o amor nas mais diversas manifestações em sua vida. Estudou nas instituições mais renomadas de sua área. Graduada em viticultura e enologia pela UC Davis, na Califórnia, mestre em enoturismo pela Universidade de Bordeaux. E para cumprir tal propósito, se formou em psicanálise clínica pelo Instituto Jane Krieger e hoje faz uma pós em ciência do matrimônio e família pelo Instituto Mar Atlântico. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Bruna, obrigada. Uma honra estar aqui contigo hoje, poder partilhar esse momento. Uma honra para nós e quando me citaram o teu nome, eu falei, meu Deus, eu preciso entender o que é essa mulher do vinho, porque depois eu comecei a seguir teu perfil, comecei a ver os conteúdos que tu posta, enfim, é algo totalmente novo. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Eu acho até que tu é a precursora, né, nesse assunto. Acredito que sim. E então conta para nós o que é esse teu método, fala um pouquinho como tudo isso nasceu. Obrigada, então, inicialmente, né, obrigada por estar aqui. E realmente, assim, Bruna, eu vejo que eu sou pioneira. Até então, né, não encontrei mais ninguém que fale do vinho dessa forma, como eu acredito que realmente é um alimento para a alma, né? Então, além de nutrir o corpo, nutrir a mente, ele nos conecta com algo muito íntimo, né, que é a nossa alma, que é o quê? É o nosso caminho ali entre corpo e espírito. Né? Então, quando a gente consome um vinho com presença, que eu vou dar ênfase aqui, né, na presença. Não é para virar alcoólatra. Não. Eu até pensei, opa, gostei desse assunto. Senão dá outro efeito, né, também, né? Porque em vino veritas, né? E aí vem uma verdade que a gente não quer revelar. Às vezes é perigoso. Depois eu vou chegar nessa parte, porque tem fruto dessa parte aí também, né, na minha história. Mas, realmente, assim, o meu trabalho com vinho, ele começou da forma convencional, né, digamos assim, fiz toda a escola, né, da enologia convencional. Vim para Bento Gonçalves, né, há 12 anos atrás, vocês vão reparar, meu sotaque é de carioca, né, mas para estudar análise sensorial. Eu não tomava vinhos quando eu vim estudar enologia, né? Só tomava cerveja, né? E o vinho que eu tomava era o Cantina da Serra, que é... né? Aquele vinho de bag dos mares. Isso, né? Que é quase uma sangria, né? Praticamente, né? Então eu vim porque meu sonho era ser perfumista. E aí eu queria, então, trabalhar com algo que eu pudesse usar meu olfato, né? E meu pai, na época, que era sommelier, ele me recomendou, né? Ele falou, Carol, por que você não estuda vinhos? Porque o vinho, ele tem esse lado sensorial, né? E aí, quando eu fui pesquisar na escola de sommelier, o sommelier, ele faz mais a parte de serviço, né? Então, não era a minha praia. Mas aí, quando eu descobri enologia, né? Aí eu falei, eu vou. E eu já estava insatisfeita com a minha vida louca de Rio de Janeiro, né, de trânsito, né, sem qualidade de vida. Então, vim para Bento Gonçalves fazer o vestibular, adorei a cidade, né, já vi que realmente me senti em casa, e aí comecei a estudar o vinho. Só que nesse decorrer, né, eu costumo dizer que é muito fácil o vinho subir a cabeça, né? Rapidinho eu adaptei meu paladar, né? Comecei a gostar de vinho bom, né? Rápido o processo, mas só que
é um outro estilo de vida, né? E aí, quando eu me dei conta, eu já estava, né, em meio a um estilo de vida de excessos, né? Então, aí que entra, né, a questão da consciência. Então, excessos de bons eventos, né? No meio do... O ego vai só inflando, né? Vai só inflando, a gente vai se sentindo cada vez mais poderosa, né, que entende tudo, a gente se torna uma pessoa que muitos querem saber o que você acha daquele vinho, se torna, né, rápido, assim, uma autoridade, né, e é fácil se perder mais uma nisso. mulher, né? Exatamente, que é um meio extremamente masculino. Né? Justamente. E aí quando me dei conta, né, eu falei, nossa, preciso recalcular a rota, tá? Não foi por isso que eu vim estudar vinhos, Esse né? caminho vamos beirar o alcoolismo. Exatamente. Falando assim, rindo, mas é verdade, assim, foi uma reflexão, porque a gente sabe que eu acho que é uma realidade de quase todas as famílias brasileiras, né? A gente tem um caso, um tio, né, um parente mais próximo, né, que tem um histórico, e aí é preocupante, né? Vai que, né? Eu falei, eu nunca experimentei drogas porque eu já achava que pode ser que eu tenha alguma predisposição, né? E só que o álcool, vai entrando assim de uma maneira, né, autorizada, né? Então, justamente. Quando a gente vê, a gente já está em meio a excessos, né? As ressacas morais, que eu costumo dizer que são piores do que as físicas, né? E a partir dali eu fui fazer o meu mestrado na Europa, né? Que foi... eu fiquei 2 anos morando em Espanha, Portugal e França. Nossa, né? Foi uma experiência, baita vivência. E ainda mais alimentando esse ego, né? Inflando cada vez mais. Sim. E aí eu aproveitei a oportunidade para fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela. Foi durante esse caminho, né? Então, percorri 30 dias, 800 quilômetros, né? E tudo por quê? Porque eu me questionei se eu deveria continuar trabalhando com vinhos. Eu coloquei à prova mesmo, assim. Foi algo que eu estava disposta a recomeçar, né? Do zero, se fosse preciso. Quê? Porque eu estava vendo, assim, o meu grande sonho sempre foi ter uma família, né? E eu já estava no relacionamento estável, né? Com hoje o meu esposo, mas ele também é enólogo, né? Então, o que eu falei, a questão do... Exatamente. Imagina, né? A adega sempre livre em casa, sempre, né? E só que, assim, os excessos dos dois lados, né? E para o relacionamento a gente sabe, né? E com esses excessos acaba acentuando características que a gente não quer, e questão de conflito mesmo, né? Só que reconhecer que tá no excesso também é muito difícil, né? Sim. Então, no nosso relacionamento, eu fui a que reconheci, né? Cheguei pela parte espiritual, né? Buscar ajuda ali, como eu falei, né? Como tu apresentou que eu sou católica, não cheguei a me confessar, levar isso, né? Mas eu buscava, assim, uma receita, um limite. Eu vou tomar 2 taças, eu vou tomar... Quanto que é o meu limite? É meia garrafa? É uma garrafa? E aí eu me dei conta que não tinha isso, né? Quanto mais eu me preocupava em ver qual era o meu limite, mais recaída tinha, né? E não tinha fórmula, porque às vezes era meia garrafa, às vezes era mais, às vezes era menos, né? Então não tem muito disso. E aí eu estava disposta, né, a realmente... recalcular. Exatamente. Começar de novo. Em prol desse sonho, né, de ter uma família, porque eu via que o relacionamento não ia durar, né, ter uma família a qual eu fosse exemplo, né, nada disso. Então, a peregrinação é um caminho espiritual, né, e é um caminho, assim, de encontro, né, um caminho de perguntas e respostas, né. E eu fiz muitas perguntas antes de fazer o caminho. E tu fez sozinha ou com teu marido? Fiz sozinha. Ah, sozinha. Nossa. E é engraçado, assim, que no relacionamento, né, claro, né, tem toda a questão do masculino também, mas eu acho que, de fato, a gente tem que tomar essa iniciativa, sabe, de fazer essa mudança. E muito mais do que palavras, de tentar botar regra, é ser o próprio exemplo, né, que eu acho que para o masculino isso funciona muito mais do que a gente ficar tentando bater de frente, falar, você não vai beber, você não vai fazer isso, você, né, diminui, tá, né. Então, é um caminho de formiguinha, né? Por isso a peregrinação, né? E como foi lá? Olha, Bruna, assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? É algo assim que eu recomendo para todo mundo fazer. Tenho vontade de fazer de novo, porque acho que é sempre, né, um novo caminho. Mas
todas as perguntas que eu levei, eu tive respostas, né? Das mais diversas formas, assim, seja por encontrar alguém no caminho, que a gente, né, em 2 dias de caminhada, andando, né, no mesmo ritmo, surgia a conversa do nada, né? Que eu nunca acredito que é do nada. E aí, nossa, era o que eu precisava ouvir. Seja num olhar contemplativo, olhando a natureza, né? Que eu tenho muito disso, né? Eu tenho esse olhar. Mas toda essa parte sensorial, que eu acho que o vinho também tem muito disso, né? Então, é olhar com olhos de quem quer ver, né? E quando a gente está disposta, assim, acho que vem, né? Então, durante o caminho, eu tive o discernimento que sim, que eu tinha que continuar trabalhando com vinhos. E que justamente esse meu incômodo que eu tinha que levar adiante e que ia ser o meu diferencial, né, no meu trabalho. Então, depois que eu voltei do mestrado, né, que foi pós a peregrinação, veio pandemia, né? E aí foi aquele momento, né, que todo mundo viveu isso, de estar ali ainda mais, né? Imagina que assim, quando a gente faz o intercâmbio, a gente já volta com outra mentalidade, já tem que readaptar o relacionamento, porque o parceiro ficou. A gente teve uma vivência, né, que... Uma experiência incrível. E aí até voltar tudo, né, entrar no eixo... E aí com pandemia, então, né, enfatizou tudo mais, né, então... E eu estava no ritmo de trabalho bem frenético nessa época, porque foi quando eu comecei no digital, né. Então, eu acho que foi muito fácil, assim, eu me desconectar de mim e entrar naquela rotina de trabalhar até altas horas e ficar trabalhando em casa frenética, né. Então, ali que eu acho que de fato concretizou o meu método, que é o do Mindfulness, né? Que é o vinho com consciência, com atenção plena. Mas foi a prova em meio a conflitos com o meu esposo, né? Que até então ainda não era meu esposo, era meu noivo, né? Então... Mas deu certo agora, deu esposa. certo, Deu e certo. Fala para nós um pouquinho mais sobre essa tua técnica. Então, como eu falei, eu venho da formação clássica, né? Eu tive a oportunidade de estudar em 2 grandes instituições, né? Quando a gente fala de mundo do vinho, a gente fala de Novo Mundo e Velho Mundo, que Novo Mundo são os países novos, né? Colonizados, então Brasil, Estados Unidos, África do Sul, né? Que são países novos e com história recente no mundo do vinho, né? Mas que são destacados pela sua tecnologia de correr atrás do tempo, né? E hoje a gente tem vinhos que não perdem nada para os vinhos europeus, né? E quando a gente pensa em Velho Mundo, então a escola europeia, clássica, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa história de Brasil mesmo, né? A gente carrega muito dessas 2 culturas. E quando eu me deparei, né, com toda essa bagagem da escola de Novo Mundo, com o Velho Mundo, né, então nasceu algo próprio, que é essa questão da atenção plena. Porque assim, enquanto eu vivi nos Estados Unidos, um incômodo já começou a surgir lá, né? Imagina que eu morava na Califórnia, que é ainda um dos lugares, acho que mais saudáveis, né, em termos de estilo de vida, né, nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, na minha faculdade, eu já ficava impressionada com, assim, né, com o estilo de vida das pessoas, né, com o físico me impactava muito, né? Então tinha muitas pessoas na faculdade, assim, né, obesas, a questão do cabelo, né, pele, né, tudo isso que a gente sabe que é uma manifestação do interno, né, que impacta no externo. E aquele estilo de vida automático, as pessoas comendo em pés, né, ninguém parava para almoçar, aquela coisa trabalhando sem desligar, né, aquela correria. E depois a Europa já um outro olhar, assim, muito de a questão da tradição da mesa, né? O pessoal fica às vezes 2 horas ali na mesa, não tem pressa, né? Então é um outro ritmo, né? Os comércios fecham, né? Então é um contraste muito grande. E assim, eu pude ir absorvendo isso, né? E junto com esse meu olhar contemplativo, que eu acho que eu sempre tive, né? Que foi algo que foi ainda mais aprimorado na peregrinação. Então, desde que eu vim estudar viticultura e enologia, eu já ia para as aulas de viticultura, que é a aula no campo, né? Para ver as parreiras e tudo. Eu era, imagina, mega urbana, nunca tinha visto uma parreira, né? Meu esposo que cresceu no meio dos vinhedos, né? Para ele aquilo era a realidade. Seu esposo é daqui? Ele é do Vale dos Vinhedos, que imagina. É o lugar. É a Europa do Brasil, né? E é o habitat natural, né, de quem trabalha com vinho, né, com a uva. Então,
Para mim, tudo era muita novidade. E eu acho assim, como a gente sofre de uma síndrome do vira-lata, quem vem de fora valoriza, né? Sim. Então, eu sei porque eu também não valorizava a minha cultura, né? Então, eu olhava para as videiras, né? Tudo com um olhar assim, deslumbrado, né? Então, eu digo que as videiras, elas conversavam comigo, sabe? Assim, eu acho que elas já iam me dando as lições da vinha, que eu costumo dizer. Então, eu tinha esse olhar, né? De ver a questão da interação dos insetos, né, de ver a ciclicidade da videira, de observar, né, como ela mudava no decorrer do ano, né, e todos esses ensinamentos, assim, que eram mensagens arquetípicas. Hoje eu me dou conta disso, Sim. né, e nasceu até o Divino Oráculo, foi desse olhar. Então, tem, por exemplo, a questão da vindima. Na vindima é uma energia que a gente tem, né, de celebração, de colheita, né, quem vem para cá turistar sabe o que é, né, aquela... Já no inverno da dormência já é outro convite, né, o convite é o recolhimento, né, então... Foi assim que foi nascendo, né, mas esse é a questão do olhar, né, desse olhar simbólico, né, desse olhar até, eu acredito assim, divino mesmo, né, que é um olhar de reconexão com a nossa natureza divina. E a parte da degustação de vinhos mesmo, né, que é o Winefulness, ele nasceu foi mesmo ali na pandemia, que eu falei, nossa, eu tô na loucura, eu preciso parar, porque eu tava na época que eu adorava fazer janta para receber amigos, né, mas tudo estilo MasterChef, né, aí tem que ser tudo... Tudo mega, super. Tudo mega. A Cris tá aqui, ó. Adoro. Mas aí era sempre para o quê? Para os outros, sabe? E eu me dei conta disso. Eu falei, tá, mas e o dia a dia, né? Eu não tomava uma taça de vinho sozinha e coisa. Eu tinha que estar sempre ou, né, com meu esposo ou com os outros, E aí eu me dei conta disso, eu falei, não, eu vou começar a colocar mesa pra mim, né, porque eu acho que é a questão de alimentar os sentidos mesmo, né, botar a mesa, coisas que eu gosto de fazer pros outros, vou começar a fazer pra mim, e foi assim que nasceu. Então eu falava, até postava na época, assim, questão de um almoço simples, não é todo dia que a gente tá, né, com um banquete pra fazer, né, mas às vezes a comida simples ali e tal, por que não tomar uma taça de vinho junto, ter aquela consciência de, sabe, saborear com presença, que é só isso, né? E assim nasceu, e eu vi o quanto que eu fui me nutrindo, o quanto que eu fui desacelerando de maneira, né, natural, adaptada à minha rotina, né? Não precisei ir para o alto da montanha para fazer ou ir novamente fazer a peregrinação, né? Foi algo adaptado, e quando eu vi, estava dando inclusive impacto no meu relacionamento, né? A questão dos atritos, tudo. Por quê? Porque eu estava menos reativa, né? Tava mega reativa nessa época quando nasceu o Winefulness, né? Foi pela dor, não foi pela... Que bacana. E normalmente é assim, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. É sempre ou por um ou por outro. Mas eu quero que tu possa falar para nós um pouquinho mais sobre o sentir, o vivenciar o vinho. Então... O vinho, ele é uma bebida, assim, que naturalmente nos convida, né, a esse ritual, né, de interação dos sentidos, né. Então, todo mundo, eu acho, mesmo que não tome vinho ainda, sabe que, né, vou querer sentir o cheiro, né. Não é toda bebida que a gente faz isso, nenhuma, né, acredito, mas é o vinho mesmo, né. Então, o olfato, para começar, que foi o que me trouxe para o mundo do vinho, né, é um sentido que eu acredito que é o que mais está ligado à nossa alma, né? Porque ele acessa direto o sistema límbico. Quando a gente cheira algo, o olfato, ele ultrapassa a barreira do julgamento, né? Então a gente não pensa, né, antes de dar o veredito ali. Ele vai, acessa a memória, já faz o link e tudo, antes da gente, né, racionalizar exatamente. Aquilo, né? A visão, por exemplo, não, né? Já está totalmente, né, na mente, né? Mas o olfato não. Então, quando a gente trabalha, às vezes tem gente que eu trabalho assim que... Carol, mas eu não estou tomando vinho, né? Por questão do álcool e tal. Tá, mas só cheira, né? E às vezes até a questão da própria água, às vezes eu trago outras bebidas, porque... Quando a gente se conecta com esse sentido, ele nos transporta, né? E eu acho que foi por isso também que eu escolhi vir trabalhar com vinhos e a parte especial do olfato.
não sei se já aconteceu contigo, Bruna, de sentir um cheiro e viajar no tempo, de ir para, né, uma situação. E eu ficava encantada com isso, né? Mesmo sem entender o porquê, mas eu falava, nossa, e assim, vários alunos meus já me deram, assim, depoimentos, sabe, de viagens que fizeram, né? Quando cheiraram vinho, assim, dessa maneira, com presença, né? Se permitir sentir, ao invés de, eu tenho que encontrar cheiro de cereja, é framboesa, é amora, sair desse lugar, né? Porque o vinho tem muito disso, né? E que é um olhar de julgamento, é um olhar até, que eu digo assim, uma visão, um olhar do masculino, né? Eu gosto de trazer essa visão do feminino sobre o vinho, né? Que é o sentir, né? O puro sentir. E se permitir, porque às vezes a gente fica com tanto medo de que, mas eu não tô sentindo nada, mas eu não tô sentindo nada, estou sentindo álcool, né? Porque tô sentindo que eu tô ficando bêbada. Porque já tá naquela conversa interna de que eu tenho que sentir, meu Deus, mas eu não estou sentindo, sabe? Se for acessar a mente, ali é uma confusão. Então, para e sente, sem né, expectativa nenhuma, só se permite. Que, assim, com certeza tu vai se surpreender, tu vai acessar lugares, assim, que tu nem imagina, né? Porque o vinho, ele te leva para esse lugar sagrado e especialmente para esse lugar inconsciente, né? Que é o que a gente trabalha na psicanálise, que o inconsciente é justamente, é o fundo do iceberg. A gente não tem consciência, a gente não, sabe, não tem como você querer prever, não, só se deixa ser guiado, né? E que vai vir o que precisa ser trabalhado, né, em ti. Então é bem profundo mesmo. Muito. E né? Novo, né? Totalmente diferente, disruptivo. Nem sei mais qual palavra Mas usar. Tu sabe, Bruna, que eu acho assim, a questão do vinho, dessa maneira filosófica, dessa bebida assim, eu acho, na verdade, não acho que seja inovador. Eu acho que seja um resgate, porque antigamente, até na Europa e tudo que é, né, onde tem a tradição, os contrarótulos, eles viam poesias, sabe? As pessoas descreviam o vinho dessa maneira, né? Então, assim, através do sentido, né? Depois, com essa influência, né, de que tem que dar ponto, de que tem que avaliar, e a gente virou quase que um cromatógrafo de tem que ficar fazendo análise, né, e dando o gabarito ali do vinho, aí a gente desumanizou, né? Mas é um resgate, porque, assim, o vinho, ele sempre foi essa bebida, né? Se a gente para olhar realmente na origem, né? Tanto que é uma bebida sagrada para muitas religiões, né? Diferentes, então não é à toa, né? Que tem esse olhar. Carol, tu me falou antes nos bastidores e aqui enquanto a gente conversa também sobre esse teu chamado que tu tá sentindo agora nessa questão do matrimônio. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Então, Bruna, eu desde que me entendo por gente, assim, na minha adolescência, eu discerni que eu tinha um chamado com a família. Isso foi num retiro espiritual que eu fiz lá em 2011, né? Então, eu me dei conta de que a minha família seguia uma série de padrões, né? Histórias se repetindo, e aqui eu vou falar mais da dor mesmo, que é a questão do divórcio, né? Então, e eu vi que eu tinha um chamado a fazer a diferença, a quebrar aquele padrão, né? E ok, mas ainda, né, tava numa série de relacionamentos, assim, entrava e saía de relacionamentos tóxicos, que hoje eu tenho essa consciência. E tinha esse chamado, né, que era o meu grande sonho, de ter uma família. Eu, desde então, sempre pedia, ter uma família segundo a vontade de Deus. Eu pedia e tinha uma conversa mais particular com o Santo Antônio, né? Aquele de tirar o bebezinho e dizer, eu só devolvo. Deixar de castigo. E aí, realmente, assim, eu realmente era devota dele, né, e tinha essa conversa direta. Tanto que quando eu vim fazer o vestibular aqui em Bento Gonçalves, eu soube que ele era o padroeiro da cidade, tu já viu? Tem um sinal aí. Exatamente. Olhos de quem quer ver, né? Sim. E aí, de fato, assim, né, eu comecei a viver isso, né? Quando eu conheci meu esposo foi no mesmo ano que eu vim pra cá, né? Eu tive um outro relacionamento antes dele aqui, né? Mas aí depois, no final do ano, na festa da faculdade, a gente se conheceu, né? E nesse dia, que foi uma festa fantasia, né? Que não era a festa, o nome da festa, o Bacanal, né? Meu Deus! Tu imagina que tu não vai encontrar o amor da tua vida nessa festa, nunca. Né?
E eu acho que nem eu nem ele ainda mais com esse propósito de família. Exatamente. Tu vê, né, como, quando tem que ser. E em uma festa fantasia, né, e aí ficamos lá conversando fomos os últimos a sair da festa, né, e aí depois ele me chamou para ver o nascer do sol, e aquilo eu já achei, né, meio, nossa, né, será que tá com outras intenções, né, pensei, né. E tava, desculpa, nem conheço o marido, mas... E a gente foi ver lá aqui no Morro da Cruz. E aí, realmente, né, quando eu me dei conta, nem tinha visto o sol, né, mas a questão, não aconteceu nada ali, né, em questão né, dessas segundas intenções. Mas a gente conversou muito, né, e tiveram vários sinais para mim, né, que, coitado, ele mal sabia que eu tava com esse olhar já. Tinha conversado com o Santo Antônio antes de ir pra festa. Teve um momento que ele abriu a carteira para me dar o cartão dele de trabalho e aí eu vi um santinho de Santo Antônio. Eu falei, mas até hoje eu falo com ele, mas por quê? Porque tu não é assim tão devoto, né? Que tava lá, quando eu olhei, eu falei, nossa, né? Entendi. Pousou um passarinho também no capô do carro e para mim o passarinho, ele é uma, né? E eu fiquei, nossa, né? Aí tá, a partir dali a gente foi se encontrando sempre, né? E ficou nesse relacionamento, assim. O Joel, ele é mais novo que eu, né? Mas ele é muito família. E desde esse primeiro dia, ele marcou comigo de sair na semana seguinte, de me levar para conhecer o Vale dos Vinhedos, que é o ponto turístico aqui, né? E ele falou, no domingo tem um almoço em família. E aquilo já fiquei, nossa, né? Eu fiquei apaixonada, né? Pra mim, assim, é um valor, né? Que eu acho que o casal, ele tem que ter em comum, né? É algo que tem que partilhar. E essa relação que ele nutria com a família dele, pra mim, foi uma confirmação. E eu, assim, sempre fui muito transparente também com ele, né? Então, eu deixava claro que esse era o meu chamado, né? Então, foi algo que a gente foi construindo juntos também. Mas eu sinto, assim, que um chamado pessoal meu e que eu abracei a causa, né? E até hoje, assim, são desafios diários, né? Para viver essa vocação, né, matrimonial. E eu sinto que no trabalho com vinho, isso já estava sendo trabalhado, até essa questão do relacionamento, né, desses incômodos, porque a família começa com o casal, né? Então, essa preocupação em fazer dar certo, porque as pessoas acham, né, que é só a parte da paixão, né, e não é. Então, é uma parte de cultivar mesmo, né, nutrir diariamente, e decisão, né, porque são dois indivíduos diferentes que vão ter seus embates ali juntos, né? Então, a questão de realmente perseverar, né? E querer fazer dar certo, né? Mas eu acho, assim, que é o maior dos chamados, assim, espirituais, divinos, sabe? Eu acho que é lindo esse chamado e eu acho que a gente se desconectou, né? Desse grande poder que é a família, né? Uma família bem estruturada, ela é a base da sociedade, inclusive a sociedade bem-sucedida, né? Com certeza. Mas hoje, com o teu trabalho, tu tem algum projeto para ajudar esses casais? Sim. Então, hoje, né, no decorrer, eu senti esse chamado de trabalhar com as famílias, né, tive esse discernimento. E aí eu fazia um trabalho voltado para as mulheres, né, inicialmente, porque eu sinto que a mulher, ela é esse pilar, assim, da alma mesmo da família, né? Que a gente tem esse convite, né, da questão do sensitivo, né, dessa conexão mais espiritual e de assumir essa responsabilidade, né? Então, o meu trabalho até então era com mulheres, mas hoje eu sinto que, né, não, vamos falar com os casais, né? E eu realmente, assim, sempre tive, inclusive, né, no meu perfil dos meus alunos e tudo, fiz o curso para mulheres, tinha um aluno lá, homem, eu falei, mas eu fiz para mulheres. Quem tá fazendo aqui? Querido, e ele lá me mandando depoimento, emocionado com as degustações e coisas, e eu falei, mas, né, e eu não querendo ver, né. Eu tentando ir, de fato eu acho, né, meus seguidores, mudei toda a estratégia para mudar para comunicação feminina e continua lá os homens se identificando. Tem algo ali que tu precisa aceitar. Exatamente. E uma coisa que eu vejo que o vinho, ele tem muito disso, né, porque
tem muito tabu com terapia, com cuidado de saúde mental, especialmente por parte dos homens, né? Então, assim, se fala buscar terapia, coisa, o homem nunca vai ser a prioridade. Só que tomar um vinho, bater um papo, aí mudou, né? Já tô querendo teu número. Ligando pro meu marido. Aí Temos é um programa. pretexto, né? É um pretexto. Então, eu acho que o vinho, ele funciona como esse catalisador ali, né? Ele ajuda nesse processo. Então, eu vi que é algo que eu tenho a meu favor, né? Para de fato chegar e levar consciência não só para as mulheres, mas para os homens também, né? De entender a grandiosidade que é esse chamado, né? De ter uma família e de ter um relacionamento de fato duradouro, fecundo, né? Tu falou da mulher, né? Do papel dela na família, e eu acho que a mulher é o equilíbrio, né? Porque desde os primórdios lá, da época das cavernas, o homem saía para caçar, ele era a força, né? Provedor, o provedor, e a mulher ficava lá em casa cuidando do filho. Claro que hoje nenhuma mulher, nenhuma não, mas a maioria das mulheres não se veem mais desse papel, obviamente, mas ainda hoje a mulher é o equilíbrio da casa, né? Eu acho que se a mulher não tá nessa conexão assim consigo e não tiver equilibrada mesmo, acaba desestabilizando tudo, inclusive a vida do homem na parte profissional, enfim. Então, acho que tem tudo a ver esse teu primeiro chamado ser com mulheres, porque acho que é ela quem equilibra tudo, né? E o que eu vejo, né, Bruna, assim, que ao mesmo tempo ela equilibra e também pode desequilibrar, né, como tu falou, né? Agora até tu falando assim, eu fui revivendo, mês passado eu fiz uma peregrinação aqui a Caravaggio, e no decorrer da peregrinação fui muito tendo vários insights, né, sobre a questão da família. E uma cena, porque é o que eu digo, né, que a natureza, ela fala comigo assim nitidamente. No meio do caminho eu vi uma quero-quero, né, com um filhotinho assim, né, ela intocada lá, e eu fui chegar perto para fazer um vídeo, né, ela continuou lá, né, no ninhozinho, e bem tranquila, e aí veio o outro de fora, né, eu vi nitidamente que era o macho, né, defendendo, e ela continuou com o olhar dela serena. Eu falei, eu entendi, né, porque eu tava fazendo ali um vídeo, porque eu vi do lado dela, tinha um saco de lixo, né, e aí o meu insight ali na situação era em que momento a gente se desconectou da natureza, né, porque tu vê ali aquele lixo, a gente jogando aquele lixo na natureza, ela ali gerando a vida, mas de uma maneira tranquila, se permitindo ser cuidada. Porque ela não levantou e veio tentar defender por ela, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Mulheres, né, hoje. Então a gente está saindo para prover, para ser a provedora da casa, batendo de frente, né, com os nossos parceiros, assumindo o lugar que não é nosso, a gente não permite, né, receber, por várias questões inconscientes, aqui a gente, né, trabalho bastante nessa parte, né, para a gente entender o porquê que a gente tem esse medo, porquê que a gente tem que sustentar, né, então, às vezes não só ancestrais, mas até culturais também. Nosso país, ele tem muita cultura do homem que não presta, do homem que a única justiça que funciona no Brasil é pagar a pensão. Então a gente já tem uma insegurança que nos ronda, né, que a gente nem se dá conta, né, mas de maneira inconsciente vai regendo nossas ações. Então, tomar essa consciência, né, se reconectar com essa natureza, se permitir ser cuidada, se permitir também dar esse tempo, né, de cuidar, né, de gerar a vida, né, que hoje a gente não está mais se permitindo, né. Então, essa eu acho que é a responsabilidade da mulher, né, e quando a gente se desconecta disso, acho por isso que nasceu Divina Sou, né, porque a Divina Sou, somos divinas, né, nós temos isso e a gente merece parar, olhar, recalcular a rota se for preciso, né? Porque dentro da gente a gente tem essa verdade. A gente começa a ficar incomodado quando está né, demais e quando está, né, totalmente ali no piloto automático e sendo massa de manobra que às vezes, né, a gente não entende o porquê, mas tá indo no fluxo, né? E para o homem, assim, ele tendo esse respaldo, esse alicerce, né, essa segurança em casa, ele consegue prover muito mais, ele consegue expandir muito mais, né, e trazer essa segurança. Agora, se ele sente que tem essa rivalidade dentro de casa,
né, é bem difícil. Né? Então, às vezes, a gente mesmo sabota, né, o crescimento do nosso parceiro. Com certeza. Com certeza. Antes até tu estava falando nessa questão do deixar ser cuidada e tal. E aí eu sei que tu tem uma menina, né, de 2 anos. E como é que tu enxerga hoje esse papel dos filhos para os casais? Porque a gente é casais novos, né? A gente tem filhos recentemente e é outra cultura, né? Como é que tu enxerga que tá hoje esses casais nessa busca de ter filho ou não ter filho? Eu acho que é um grande dilema, assim, né, que eu acho que é um dos maiores dilemas, né, dos casais modernos, ter ou não ter, né, porque a gente adotou um estilo de vida de muita curtição, de muito prazer, né, e parceria entre o casal. Eu sou um desses casais, né? Eu acho que tu também, né, Bruna? A gente gosta muito de viajar, de desfrutar, de viver bem, e o filho acaba sendo uma ameaça para tudo isso, né? Então, o filho, ele vem, ele vai... Não adianta, né? Eu gosto de ter um olhar realista, né? Eu acho que os dois extremos são péssimos, né? De romantizar ou, né, demonizar a questão da parentalidade. Então, a gente, realmente, o filho vem e ele vai, o nosso olhar vai para o filho. Né? Não tem como a gente dizer que não, né? Por mais que a gente converse, que a gente mantenha o diálogo e tudo, tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, a questão hormonal, né? A questão emocional, né? A questão até o espiritual, tudo, a gente não olha para essas esferas, né? A gente olha só para a questão biológica, muitas vezes, né? Ignora todo o resto. Então, ok, tem esse embate, né? E os casais, ok, não é uma prioridade, né? Se você, assim, um fenômeno que está acontecendo, eu sou mãe de pet também, né? Que hoje a gente tem esse fenômeno, né? Mas, ok, antes da Clara a gente tinha o nosso cachorrinho. Mas o que a gente vê é um fenômeno de mudar, né? Ok, os casais não têm mais filhos e tem os pets, né? São pais de pet, pais de planta. E é assim, porque realmente demanda uma responsabilidade, né? É um sacrifício, né? Mas assim, eu vejo que é algo tão maior, né? Quando a gente tem essa dimensão de quanto isso contribui, inclusive, para a nossa caminhada, né, espiritual, como que a gente se torna seres humanos melhores e como que nasce, né, um novo, né, o meu esposo, ele é outra pessoa, né, e, ok, Carol, mudou bastante, né, muitas privações, né, mas o Joel, né, hoje, o pai da Clara, nossa, eu sou muito mais apaixonada por ele, assim, sabe, do que era antes de ter a Clara. Agora, ele não vai brigar várias vezes, né, tem desentendimentos, a questão da nossa visão como educar, né, são embates que a gente vai lidar com as nossas sombras diariamente, né, eu acho que o filho, ele vem para... É um processo, assim, ele catalisa, né, a questão da terapia, né, do processo de olhar para as sombras, não tem mais como esconder, né? Muitas vezes a gente vive uma vida ali que ok, eu vou deixar ali de lado, eu não preciso me deparar com isso. O filho, ele aflora tudo isso, ele vai vir né, o melhor e o pior junto, né, uma montanha russa. Então, às vezes a gente tem medo de se deparar com isso, né? Mas eu acho que é muito grandioso, assim, eu acho que é uma forma de viver algo muito maior, né, não sei, a minha visão, assim, né, de uma oportunidade de evolução, sabe, eu acho que, e se deparar, assim, não só vou ser mãe, vou ser pai, mas a questão de quantos filhos ter, né, tudo isso, a gente vê que é uma mudança muito, muito brusca, assim, né, de uma geração para outra, só que o que eu sinto, né, por isso que eu sinto essa questão do chamado com a família. Muitos casais estão decidindo não ter mais filhos ou estão abrindo mão, né? Simplesmente assim, por questões de influência da indústria do medo, né? Porque hoje a gente fez 30 anos, a mulher começa a correr contra o tempo, né? Então a gente é manipulado, né? E ok, nunca estou preparada profissionalmente, nunca é a hora, né? Nunca estamos prontos. Então, quando tu vê, passou, né? Vou recorrer a um método de fertilização artificial, né? Totalmente desconexo da minha natureza, porque eu não sou capaz mais de gerar vida, né? Então, tiram essa nossa força, né, de mulher, né, assim, do potencial de gerar vida. E a gente se sente incapaz, né, nunca está pronto. Então, assim, é algo que o casal, ele não conversa, né, eu acho que
a gente precisa trazer, né? Quais são as nossas emoções, né? Os nossos sonhos, nossos valores, né? O que realmente importa para cada um, né? E levar. Porque se todo mundo entra nessa onda de não ter mais e amanhã, né? Acabou, né? Acabou. E uma frase que norteou o meu caminho foi uma frase que eu vi assim na véspera de começar o meu caminho. Tinha um quadro enorme do lado da beliche que eu estava deitada, e foi o que norteou meu caminho. Nós não herdamos a terra de nossos antepassados, mas pegamos emprestado de nossos filhos. Então assumir essa responsabilidade sobre o legado. Senão estou aqui trabalhando, dando o meu melhor e amanhã vai ficar para quem, né? Sabe, assim, por quê? Para quê? Né? Não tem, então eu acho que... Mas é uma decisão difícil, né, Carol? É uma decisão difícil, porque a gente tem muitos medos inconscientes, né? Medo de não ser bom o suficiente, de falhar como mãe, falhar como pai, né? Os padrões estão lá em cima, né? A régua, a vida fake das redes sociais, isso, né? Eu acho que a gente... Sim, os padrões são fora do nosso alcance, né? E aí vem os transtornos mentais, né? Os vazios interiores. Eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ter filho com 33 anos. Botei esse número como meta e o meu terapeuta me dizia, por que 33? Porque até lá eu vou estar com o meu negócio estabilizado, eu vou ter viajado para tantos países, eu vou ter aproveitado tantos anos só eu e meu marido. E dito e feito, eu engravidei com 33, ganhei com 34 anos. Mas foi uma decisão, assim, foi tudo programadinho. Mas antes disso, eu fiz uma viagem, eu e meu marido, que a gente gosta de andar de moto. Daí a gente foi para Portugal, a gente fez todo Portugal de moto. E aí me deu uma crise nessa viagem, já estava na hora de ter filho, já estava chegando nos 33 ali, passei um pouquinho até. E aí eu comecei, não quero mais. E aí meu marido disse, como assim? Eu não quero mais, eu não quero perder isso, porque eu não vejo uma criança na nossa vida, eu não consigo ver na rotina que eu tenho de trabalho, na rotina que a gente tem de viagem, na rotina do curtir que tu falou, né? Eu não vejo um filho, não cabe. Dele, tá, Bruna, vou te respeitar, mas vai conversar com o seu terapeuta. Daí voltei e falei, não vou mais. Como não? E aí comecei a falar de todos esses meus medos. E aí ele recém tinha sido pai, ou a mulher dele estava grávida, não lembro bem. Mas acho que ele já estava vivendo a experiência de ser pai. E ele me disse uma coisa assim que eu nunca mais esqueci, que eu falo para todo mundo que eu converso hoje sobre ter ou não ter filhos. Ele falou, Bruna, tu tem que pôr na tua cabeça o seguinte, que tu vai perder muita coisa. De fato, tu vai perder. Eu não vou poder te falar que tua vida vai continuar igual. Mas tu vai ganhar coisas que só um filho pode te dar. Então, tu vai ter que pesar isso e decidir. E aí, então, saí de lá, decidida que sim, que eu ia ter o filho, né? Mas eu tinha muito esse medo de abrir mão, sabe? E hoje eu tenho o Bernardo com 2 anos. Eu queria ter 2 filhos, então, quando eu engravidei, já estava planejando o segundo. E quando eu tive o B, que tive muita privação de sono, e bibibi, bababá, e eu falei, não, eu quero só um. E isso já é uma decisão tomada. Podem me falar que calma, não passa, já é uma decisão. Porque hoje eu vejo que eu encaixei ele na nossa vida, mas eu não consigo imaginar mais filhos encaixados. Mas hoje também, Carol, eu respeito muito quem decide não ter, porque eu acho que é tão grande essa dedicação, é uma mudança de vida tão grande que eu que quis. Eu passei por depressão e tive que me readaptar a todas essas mudanças e eu tenho, assim, o melhor cenário na minha vida. Meu filho é saudável, eu tenho rede de apoio, eu tenho tudo que é preciso para ser perfeito. Então, e mesmo assim eu passei por momentos assim de, meu Deus, que montanha russa é essa? Então, hoje eu super respeito quem chega para mim e diz, eu não quero. Ótimo, porque se tu querendo, tu passa por tudo isso, imagina quem não quer.
Aí como que vai lidar, como que vai educar aquela criança, né? Então é algo que é um assunto bem complexo, né? O que eu acho, assim, que a gente tem que ver, né, buscar de fato as raízes, né, dessa tomada de decisão também. E se for para ser, se for para não ser, mas que seja tomada de maneira consciente, né. Que o que eu vejo hoje é muita questão de tomada de decisão pelo impulso, pelo medo, né? Então, isso eu não acho certo, né? Isso eu acho que a minha missão é ok. Na psicanálise, né, a gente tem a missão de dar luz ao que não é visto, ao que é o inconsciente, né? Então a gente se dá conta, ok, mas tu tomou essa decisão, né, de fato tá alinhado com os teus valores, com as tuas, né? Ou é por pressão social, né, por medo, porque tu não tem um planejamento, tu não vê segurança no teu companheiro, né, na questão da rede de apoio. De fato, ele vai precisar ganhar consciência e enxergar o papel da responsabilidade dele, né, vamos ter que ver o estilo de vida que hoje vocês têm, se dá para manter, né, e o que precisa ser feito de ajuste. Está disposto a abrir mão disso. Exatamente. E fora, ok, você tem que estar aberto a, de fato, vão ter coisas que por mais que você planeje, vão estar fora do controle. Você está disposta a isso, né? Então, de fato, assim, eu acho que de fato, assim, respeitar toda e qualquer decisão, mas que seja de fato consciente, né? E não só porque às vezes a gente vê, hoje no Instagram, não sei, pelo menos para mim, assim, ou a família de 10 filhos, ou os que não têm filhos, né? Ou aquela coisa assim, é muito extremo, né? E a gente se sente deslocado, né? Às vezes a questão de ter um filho, ok, já estou sendo julgada, né? Porque eu escolhi ter um, né? Mas de acordo com o que vocês estão dispostos, né, é uma tomada de decisão consciente, né? E eu acho que tem que ser assim, né? Então, mas não pela questão do medo. E a tomada de decisão do casal, e isso, não exatamente. uma pressão social, né? Uma decisão para os outros. Senão eu teria mais 3. Exatamente, porque às vezes a gente é uma geração que a gente assumiu tanta responsabilidade sobre o nosso legado, que é aquela frase que norteou a minha peregrinação. Ela, ok, pode ser vista assim de duas formas, né? Ela pode tanto nos limitar porque a gente fica com tanto medo, ok, mas tá péssimo o mundo hoje, eu não vou conseguir, né, dar uma vida digna, começa a vir várias questões, né, que nos limitam. E, às vezes, até medos, questões de traumas, que às vezes não tive uma boa relação com os meus pais, né, ou a questão de ser um bom exemplo, né? Ou às vezes o medo de não vou dar conta, vou fazer igual, tudo isso, né? Então a gente precisa tomar consciência. Não tem receita de bolo, não tem, vocês vão ter um filho, vai ter 2, vai ser todo mundo igual. Não, cada caso é um caso, por isso que é importante, né, olhar, né, fazer um acompanhamento, né, do casal junto, né, aos profissionais, para de fato a gente entender, né, o que funciona para aquele casal, né, para aquela família, né, que quando o casal está unido já é a família ali, né, então entender que a gente não é receita de bolo e parar de se comparar e de se espelhar, né, em referências. Querer ter a vida que o outro tem, tá levando, né. Carolzinha, assim, ó, a gente podia seguir nessa linha, mas eu quero voltar. Quero voltar porque tu tem uma coisa aí que me interessa. Eu já tô ouvindo muito falar sobre isso e eu quero que tu nos mostre o que tu inventou aí, o que tu criou, mulher, porque eu tô curiosa. Então, Bruna, eu tenho 2 ferramentas terapêuticas, né, que eu acho que auxiliam no processo, né, então uma é um caderno de degustação, que é o meu bujo vínico, que eu chamo, que ele é todo inspirado num bullet journal, né, só que é para a gente trabalhar a questão do mindfulness, né, da degustação com presença. Então, até o convite, né, ele foi todo inspirado na temática da Alice no País das Maravilhas, né, que é justamente para trazer esse convite ao lúdico, né, ao sentir e parar de correr contra o tempo, né? Bacana. Porque na Alice o chapeleiro ele convida a tomar um chá, né, a parar. Ele convida a parar, né, a se conectar com o momento presente, que é algo que a gente faz muito tomando um chá, né? E ali, então, é um convite com vinho, né? Então, aqui tem a carta aos sentidos, a questão de agradecer antes de começar a tomar, né? Que é uma prática que eu até faço com a minha filha, a questão de agradecer, né? Antes de comer, que eu acho que é bem bacana.
E aqui tem a questão da conexão, né? Então, tomar consciência, não só tomar o vinho por tomar, né? E não é, ok, Carol, então vou começar a tomar vinho aqui, isso é mindfulness. Não, isso não é mindfulness, né? É a gente tomar consciência de aonde a gente está, como que a gente está, como que foi o nosso dia, porque às vezes eu tomo um mesmo vinho, né, com um estado de presença diferente, né, dependendo de como eu tô, né, dependendo de com quem eu tô, né, se eu tomo um vinho numa viagem, depois eu levo para casa, vou tomar aquele vinho, não era igual. tão bom, sabe, não tá mais tão bom. Então, entender tudo isso, né. Então, esse caderno, ele convida essa tomada de consciência. E aqui tem um espaço, então, para partilhar a questão de tomar notas, e aí eu até aconselho que seja feito em casal, né, se tiver a oportunidade, é bacana ser um momento de vocês criar esse ritual, né, de tomar um vinho e partilhar sobre as percepções. E eu acho que é esse daqui que você... É esse que eu quero? Mas, né, despertou mais interesse, que é o Divino Oráculo, que é um baralho terapêutico, né, um oráculo de 29 cartas, né, onde eu trabalho os arquétipos da uva e do vinho. Então... Esse foi tu que desenvolveu. Os dois, sim. E o baralho, ele traz imagens arquetípicas, né? Então, por exemplo, né? Que nem eu tinha mencionado, a dormência, a brotação, a floração. Cada carta vai ter uma mensagem, né? E como que funciona, né? Essas cartas, né? Pra gente tirar também. Tem que parar, né, e se conectar com o momento presente, né? Que o mindfulness para mim é tudo isso, né? É vir pro aqui e agora. E quando a gente para, a gente se conecta com o nosso feminino, porque essa verdade ela já está aqui dentro. Só que eu só vou, dar luz do que é inconsciente e botar palavras para ajudar a gente a entender. Então a gente pensa em alguma questão, alguma situação, né, algo que eu quero uma resposta, me concentro e tiro uma carta. E aí vamos fazer na prática. Claro. Agora tem que fazer dar certo. Só tô aqui por esse momento. Vamos lá, vou concentrar e vou tirar uma carta. Tá ótimo. Pensa uma questão que tu queira, uma orientação. E a dormência. A dormência. Ai. E esse aí me assustou. Não. Eu gosto bastante, né? O período da dormência é o momento em que a videira está aparentemente seca, sem vida, sem folhas e frutos. Como nas noites de lua nova, nas noites frias de inverno, mais escuras, é momento de parar, se resguardar, um convite a olhar para dentro. Aproveite esse momento de solitude e confie na sábia, calma e resiliente que habita dentro de ti. Que conselho essa sábia que já viveu tudo o que você almeja viver te daria hoje? Ouça, plante suas intenções e se prepare para o próximo ciclo. Não se esqueça de organizar o terreno para frutificar. Fez sentido? Muito, de verdade. Ai, que bom. E se acontecer, eu vou falar sobre isso num podcast, porque fez super sentido. Muito legal. Que bacana, né? Que bacana. É um pouco disso, assim, materializado do meu trabalho, né? Assim, que eu vejo no teu olhar, sim, né? Isso para mim assim, é muito gratificante, né? Porque é difícil falar sobre o meu trabalho, né? E deixar de maneira muito objetiva, é muito sobre o sentir, sobre o se permitir também, né? Sentir. Sabe que antes a Cris estava expondo aí uma experiência dela, eu acho que é importante eu trazer aqui para contextualizar tudo isso, né? Ela até falou que quando o marido dela vai para o serviço, né? Que ele dorme lá no quartel. Ela pega a tacinha de vinho dela, pega as cartas, né? Dá pra chamar de cartas, claro, né? E faz lá o escaldapés dela, ela tem um momento dela e tira ali a carta, enfim, aquilo tudo faz sentido. Eu acho que pra contextualizar é isso, né? É tão difícil hoje até tentando explicar o que tu faz. E eu falei, nossa, eu vou entrevistar ela e vou ficar, não sei, é tudo muito diferente, né? Mas é sobre sentir, né? Sobre estar presente, né? Carol, é muito legal, assim, adorei essa surpresa que eu tive aqui, porque fez muito sentido com
com o que eu buscava, né? A resposta que eu buscava. Carol, essas cartas, elas têm muito do lado espiritual, né? De trazer esse outro lado que tu já trabalha, né? Super. E para os casais, assim, eu vejo que hoje existem muitos casais que eles não estão conectados espiritualmente falando. Que dica que tu pode dar para esses casais se reconectarem e de forma rápida, prática? Eu acho, Bruna, que é imprescindível se a gente conhecer, né, a parte da espiritualidade dos valores, né, um do outro, se interessar mesmo, né, de maneira genuína, porque a questão da fé é muito pessoal, né, é muito singular. E eu vejo que por exemplo, eu e o Joel, a gente partilha da mesma fé católica, mas quem é católico sabe, tem muitas manifestações diferentes, formas de viver, né, essa fé. E eu, durante muito tempo, eu ficava tentando fazer com que o Joel vivesse a fé da mesma forma que eu vivia, né. E isso foi inútil, né. Fracassei com sucesso. Exatamente. Faz parte. Quanto mais eu tentava, mais aversão ele tinha, né? Então, eu acho que não é por aí, né? De começar o que não fazer. Então, assim, eu quando entendi que o Joel, ele vivia a fé na prática, eu acho que isso é muito do homem, Sim. né? Como eu falei, a questão da mulher, ela tem esse convite a interiorizar, né, a meditar, a orar, né, da nossa natureza. O homem, ele tem muito da fé prática, né, eu acho isso lindo também, né, eu vejo que é algo que hoje eu aprendo muito com ele. Mas nós temos rituais diários, né? E a gente construiu isso, não foi assim, não foi que eu via na minha casa, ele via na dele, foi algo que a gente construiu a gente. E aí eu vou fazer esse convite, né? Eu vou deixar esse convite, né? Que vocês descubram como casal, né? Algo próprio, que eu acho que aí dá ainda mais sentido, né? Então, alguns exemplos, né? Eu e Joel, a gente tem muita questão a gente tem as piazinhas de água benta, né, em casa, então a gente se benze, né, quando ele vai sair, quando tem oportunidade, né, eu faço o sinal da cruz na testa dele e vice-versa, aí a nossa filha vê, né, ela também, a gente já faz, né, ela fazer e tudo. A questão de agradecer, né, então é algo que a gente também não tinha. Eu falei, vamos começar a ensinar a Clara e ela vai nos obrigar, né? Ela vai ensinar vocês, Exatamente. Né? Aí a gente agradece, né? Antes, pelo menos do almoço ou da janta, o momento que a gente tá ali, né, na mesa. Aos domingos a gente faz um brunch, né, que é o dia da panquequinha americana, que é algo que a gente faz nosso, sabe? Então tem essa conexão, um momento nosso, sem celular, né? Porque uma coisa, né, o Joel nem tanto do celular, mas a TV, né, bastante. E aí isso sim tem que policiar, porque ele se deixar fica sempre na TV, né? Então é algo que eu falo, vamos desligar nesse momento aqui para, de fato, a gente estar ali presente nessa conexão, né? Mas a gente reza junto antes de dormir, né? E até isso é algo que eu falei com ele, que quando eu pedia para Santo Antônio que eu queria uma família segundo a vontade de Deus, eu tinha um sonho de rezar junto com o meu esposo, né? E eu falei isso para ele já assim, até com medo quase, né? Falei, ai meu Deus, Joel, né, vai achar péssimo vai isso. Me julgar aqui. Ai. E ele abraçou, assim, me surpreendeu, sabe? Então, a gente sempre reza junto antes de dormir, aí a gente tem uma oração espontânea e depois a gente tem uma reza que a gente faz, né? Mas tem uma reza que a gente faz que eu acho que é linda e que eu deixo o convite para quem não conhece, que é uma oração da Sagrada Família que a gente faz. Então, a gente sempre fez. Durante a gestação da Clara, a gente fazia uma novena também especial. Então, assim, tem alguns momentos, uns rituais, mas que são nossos, que a gente foi descobrindo enquanto casal, né? Com a Clara também, eu sempre fazia oração de São Francisco, né, para ela. A Clara nasceu no dia de São Francisco, né? É um caso à parte, Então, são rituais, assim, que a gente, né, vai construindo. Eu acho que é bem especial priorizar isso, né? É importante cada casal encontrar o que faz sentido para si, né? Exatamente. É difícil conseguir fazer tudo o que vocês fazem, né? Talvez não faça sentido para mim e para o Kleber. E que os dois fiquem casal confortáveis, claro, né? E que realmente, porque hoje eu vejo a questão da oração. Teve esses dias Nossa Senhora, né, de Aparecida, e o Joel mesmo já fez, vamos fazer uma Ave Maria para Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei, nossa, sabe, assim, eu nem tinha pensado nisso, né? E eu fico vendo, olha, né, eu subestimando, achando ali, né,
Então a gente confiar também, né? E que realmente assim a gente deixe fluir, né? Sabe, Carol, que lá em casa a gente não tem o hábito de rezar, e isso é algo que eu sempre falo pro meu marido, né? Que a gente teria que resgatar, porque para mim a espiritualidade tem que fazer parte, né, da vida do ser humano, seja ela católica, espírita, enfim, né? Acreditar em algo. E a gente conseguiu resgatar isso com o filho, com o Bernardo. E hoje ele já põe as mãozinhas assim para rezar. Ele de noite a gente agradece e ele começa a falar por quem que ele está agradecendo. E até é engraçado que esses dias a mãe sempre espera estar no topo dessa lista, né? É o mínimo que uma mãe espera. E aí eu comecei a rezar com ele bota a mãozinha assim. E daí ele começa, papai do céu, obrigado. Daí ele protege. Aí ele falou, o papai, a vovó, a mãe, que é a irmã. Daí eu falei, a mamãe não. Como não, a mamãe não? Mamãe não. Deu então só eles três? Só. Ele acabou a reza ali nos três. E aí eu, então tá, vamos pedir pro papai do céu abençoar todo mundo que te ama e não sei o quê. E eu achei muito bonitinho a inocência dele, né? Tipo, a mamãe não precisa incluir a mamãe nessa. Mas a gente retomou isso, eu e meu marido, por causa dele. E como faz bem pra gente, e até eu digo, né? Quando a gente olha pro agradecer, principalmente. Pelo que eu tô agradecendo? E aí a gente vê o quanto a gente é abençoado, né, diariamente, e tudo que nos acontece, assim, no dia a dia, e a gente tá sempre nessa corrida contra o tempo, e corre, às vezes a gente não se dá conta o quanto a gente é agraciado por Deus, por tudo que a gente tem, né, então é importante tentar resgatar, não é fácil, ainda mais nessa corrida, né, contra o tempo, assim, às vezes eu durmo rezando, às vezes eu tô tão cansada que eu nem sei mais o que eu tô falando lá com Deus. Mas lá dentro a gente sabe que tá funcionando, né? E que vai ter o mesmo efeito. Vai conseguir conversar com ele, enfim, e se mostrar grato. Carol, a gente tá se aproximando aí do fim, infelizmente, né? Mas eu queria te pedir, assim, ó, já que tu tá nessa área da psicoterapia, né? Tu traz toda essa experiência do viver, do estar aqui agora, né? Que eu entendi que todo esse teu movimento é em cima disso, né? Até o beber o vinho, né? Que a gente até acabou não falando, não virar alcoólatra, sim, experienciar isso e experienciar mesmo, aquele momento, né? E sentir o estar ali. Então eu entendi que, me corrige se eu estiver errada, mas eu entendi que é esse o teu trabalho, né? E teria uma receita, assim, de sucesso para os casais que tu possa entregar uma receitinha de bolo? Ou não? Então... Não tem. Não tem. Não, é que eu de fato não acredito em receita de bolo e eu acho que é justamente isso que está nos adoecendo, né? Seja a receita de bolo, né? Questão de receita de bolo, assim, eu vou bem para a questão dos rótulos, né? Isso, que a gente vai, né, que a gente vai seguindo, né? E se rotulando, inclusive com diagnósticos, né? Na questão da psicoterapia tá muito em alta, né? Se autodiagnosticar e vestir a camisa do rótulo e deu, né? Isso é um perigo, assim, imenso, né? Então, eu acho que é muito, de fato, reconhecer o quão singular nós somos, né? Nosso parceiro, né? Parceira é também, e de fato se interessar, né? Porque a forma como ele recebe, demonstra amor é uma, como vive e lida com as sombras é uma, né? A gente sabe, né, que muitas vezes nós mesmos não nos entendemos, né? Então, em alguns momentos. Então, é ter esse olhar, né, de acolhimento e de interesse, né? Porque vão ter altos e baixos, né? Então, eu acho que esse seria o segredo, né? Diariamente a gente demonstrar interesse, né? E aí aqui me vem, assim, uma música que eu cantei no meu casamento pro meu esposo, que é Amor de Índio, que é linda pra quem não conhece, né? E ela fala muito disso das estações, né? Então,
E uma passagem, né, que eu acho que fica e sintetiza bem é: todo dia é de viver para ser o que for e ser todo, né? Então, vai ter o inverno, vai ter o outono, a hora de deixar cair a queda das folhas, vai ter o verão, né, a colheita, o frescor, a paixão, né, vai ter a primavera, né, a questão da sedução, tem que ter tudo isso, né? E a gente entender isso e assumir, né, com responsabilidade, né, nesse chamado de parceria. Esse seria, assim, a minha receita. Não sei se é algo, né, muito objetivo, mas, né, eu não acredito, assim, em algo papum, né, então... Eu acho que é isso. Mas falou antes uma coisa que é muito importante, que hoje a gente vive com aquelas influências das redes sociais, né? Aquela vida perfeita, e a gente falou muito nos bastidores, né? Sobre nossos filhos, e o quanto é difícil para o casal, né? Quando chega um filho, para o casal se manter, né? Daquele jeito que era antes. E talvez as pessoas não se cobrarem aquela perfeição que todo mundo mostra lá no Instagram, que a vida não é aquilo diariamente, né? E é realmente é um plantar diário para colher, né? Porque se tu não regar ali, se tu não der o teu máximo para aquele relacionamento, não vai dar certo. Eu acho que a gente cuida de tanto a questão do profissional, né, e tal, mas o relacionamento a gente acha, ok, encontrei a pessoa certa, deu e vai ser, né? Sim. E a gente abre mão, a gente não olha para isso, né? Sendo que o casal, a gente está crescendo junto, né? E espero que a gente esteja crescendo junto, né? Porque esse é o papel, né, do casal, ele tem que evoluir, né? E só que nesse crescimento tem altos e baixos, né? E aí a gente precisa de um acompanhamento, né? Dessa presença total, né? E dessa clareza de que, ok, vão ter esses altos e baixos, né? Porque se tiver só alto, é o encantamento da paixão, né? Que é aquilo que a gente estava falando, não é real, é uma ilusão, né? É algo que é até perigoso, né? Assim, aí eu vou engatar uma ilusão na outra, né? Que é o que a gente estava falando. Então, relacionamento real, amor verdadeiro, né, é construção diária, né, com muita paciência, né, com muito sacrifício até, né. É a questão da gente deixar nosso ego de lado, né, porque muitos momentos, né, é muito sobre isso, né. E tomar muito vinho. E muito desfrutar, né, que eu acho que é uma coisa, assim, que eu vejo, né, que é muito importante a gente não ficar só no modo que eu acho que é automático, assim, que eu fazia muito na minha rotina profissional no Rio, de viver naquele modo meio paliativo, da rotina exaustante e me contentar com as férias, me contentar com o final de semana, o barzinho do happy hour, né? E muitas vezes a gente faz isso com relacionamento. Então fica aquele dia a dia caótico, né? E aí, ok, eu vou fazer aqui uma medida paliativa, né? De viajar e coisa. E aí, claro, não resolve o problema, porque o dia a dia tá terrível, né? Vocês não estão mais se curtindo, não tá mais, né? Não tem aquela conexão, olho no olho, né? A presença, o interesse. Então, a gente ter esse cuidado diário, né? E, claro, ter, sim, esses momentos ápice, né? Que a gente precisa manter isso, mas tentar manter esse equilíbrio, né? Claro que não é só desfrutar, né? Às vezes o Joel me pergunta, quer um espumante ou lá lavando a louça? Eu quero. E, sabe, eu aprendi claro. até eu lavar a louça, até vai ficar especial agora. Né? Vou providenciar para hoje. Carol, nossa conversa tá uma delícia, assim, foi bem legal eu conhecer esse outro viés, né, do vinho, e tu tá de parabéns por essa visão que para mim é uma visão nova, eu que não sou da área, né, eu nunca tinha visto e nem ouvido falar, então parabéns por toda essa tua inovação nessa área e continua sempre inovando, assim, e trazendo para nós, como pessoa, como mulher, como casal, esse desfrutar, esse aprender. Tu fala muito sobre algo que eu acredito muito, que é a gente se conectar, né? Eu tenho um salão hoje, eu vendo autoestima, então a mulher poder olhar para si, se valorizar antes de tudo, assim, é muito legal, muito importante. E vamos coroar o nosso bate-papo aí com o nosso Oscar. Então eu vou te dar ele para que tu possa oferecer para alguém
Então tu olha para a câmera e fica à vontade. Bom, meu Oscar vai para todos que decidiram furar a bolha, né? E assumir a sua beleza interior, né? A sua autenticidade, a sua verdade, né? Que decidiram sair aí da ilusão, né? E assumir uma vida de protagonismo. Quero agradecer você que ficou até o final do episódio de hoje. E se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para receber as novidades e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!